Caros alunos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso Como se tornar um cristão fiel. E hoje, com a lição de número 13, com o tema As palavras especiais ao povo de Deus. Você já tentou imaginar como é o céu baseado nas descrições da Bíblia? Provavelmente será bem diferente do que esperamos. Nosso lar celestial certamente será maior do que imaginamos e mais glorioso do que os símbolos terrenos como ouro, vidro e pérolas usadas para descrevê-lo. O mesmo se aplica aos que tentaram vislumbrar o que os mensageiros de Deus estavam descrevendo com reino e igreja. Esses termos são usados tão frequentemente nas Escrituras que não podemos esperar entender o plano de Deus para a salvação sem entender essas duas palavras. Então vamos agora entender sobre a palavra reino. O reino de Deus tanto é predito como revelado como o reino nos dois testamentos da Bíblia. Ele foi profetizado, ou seja, predito, no Antigo Testamento. E na primeira parte do Novo Testamento é apresentado como uma realidade na Terra. Em Atos capítulo 2, por todo o resto do Novo Testamento. A palavra reino é expressada no Novo Testamento, bem como no Antigo Testamento. Mas estamos especialmente interessados em seu uso no Novo Testamento. O reino de Deus é apresentado no Novo Testamento como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É possível entender a igreja sem o domínio pleno do uso dessa palavra na Bíblia. A palavra reino é primeiramente usada na Bíblia com sentido governamental, com referências ao reino daquele que o soberano ou poderoso é governante desse reino. O uso da palavra reino também é ilustrado para relacionamento de Deus com a nação de Israel. A história de Israel, Deus era o rei. Ele era o chefe soberano do governo. O governo de Israel nesse tempo era uma teocracia, uma nação governada por Deus. Moisés e seus filhos e os filhos de Israel, ao verem que Deus destruíra os egípcios, e atravessando no Mar Vermelho, cantaram: o Senhor reina por todo sempre. Êxodo capítulo 15, versículo 18. Quando Israel acampou-se em frente ao Monte Sinai, Deus disse à nação: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo capítulo 19, versículos 5 a 6. Deus deu a Israel as leis segundo as quais eles deveriam viver, e toda a justiça e as atividades eram administradas em seu nome. Ele conduzia Israel em suas batalhas e recebia crédito pelas vitórias. Números capítulo 21, versículo 34. Ele era o rei de Israel. Israel, como uma nação sobre o seu governo, era o seu domínio. Durante os dias de Samuel, o povo de Israel, motivado pelo desejo de igualar-se às outras nações à sua volta, pediu que Deus lhe desse um rei terreno. Deus considerou o pedido e deu Saul como primeiro rei. O rei de Israel não deveria ser uma monarquia no sentido mais estrito do termo. Ele tinha que prestar contas a Deus, como um governador, assistente e um servo. Sua autoridade deveria ser limitada pela lei de Moisés. Ele deveria ser um servo de Deus e devia servir com seu
representante terreno. A ele cabia defender Israel dos inimigos, liderar Israel com justiça e manter a nação unida. A palavra reino, no sentido governamental, então envolvia um rei que fosse soberano, um domínio, que é algum tipo de súditos para se governar, e leis feitas pelo rei para que seu governo fosse executado. Os reinos poderiam ser grandes ou pequenos. A ideia principal contida na palavra reino é o governo de um rei e a obediência dos súditos ao rei. A palavra reino também tem um sentido profético nas Escrituras. A maior profecia do Antigo Testamento acerca do reino encontra-se em Daniel capítulo 2. Daniel foi guiado pelo Espírito Santo para escrever. Daniel capítulo 2, versículo 44 diz: Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus surtirá um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A revelação de Daniel ensinou verdades importantes a respeito do reino profetizado. Primeiro, seria um reino especial, um governo de um rei estabelecido por um Deus celestial. Segundo, seria um reino eterno, infinito. Terceiro, estaria acima de todos os demais reinos do mundo, em poder e também em termos de duração. Além disso, as profecias acerca da vinda do reino de Deus ocuparam uma posição central na pregação de João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E na pregação e no ensino de Jesus, ele também trazia profecias sobre o reino. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O evangelho falado por Cristo foi o evangelho do reino. Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Os 12 apóstolos e os 70, conforme Lucas capítulo 10, versículo 1 a 20, foram enviados por Jesus para anunciar que o reino dos céus estava próximo. Em Atos capítulo 2 em diante, fala-se sempre no reino como uma realidade, como estando presente. Jesus disse a Nicodemos: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. Filipe, pregando em Samaria, no livro de Atos, diz: Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim como homens e mulheres. Atos capítulo 8, versículo 12. Filipe não poderia ter pregado essa mensagem se o reino não fosse algo presente. O uso profético da palavra reino, então, se refere-se ao reino espiritual de Deus, sobre aqueles que submeteram a sua vontade para o mundo. Refere-se a um reino e um reinado. O reino espiritual de Deus sobre a vida e o reinado espiritual, onde o reino de Deus é evidente. Vamos tratar agora a compreensão sobre a palavra igreja. Um significado muito especial acompanha a palavra igreja por causa da sua relação-chave com as mensagens inteiras do Novo Testamento.
Igreja é a tradução de uma palavra que aparece 114 vezes no Novo Testamento no grego. E provavelmente correto dizer que não se pode desejar compreender o caminho da salvação do mundo hoje através de Cristo sem compreender o uso dessa palavra no Novo Testamento. Inicialmente, no contexto histórico da palavra igreja, era comum a todos no dia a dia, sem qualquer significado religioso. Uma amostra desse uso vem à tona em Atos capítulo 19, em conexão com o tumulto que aconteceu em Éfeso. O povo arremeteu para o teatro e instalou-se uma confusão a respeito dessa reunião. Lucas, que escreveu o livro de Atos, diz: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra forma, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estava reunido. Atos capítulo 19, versículo 32. A palavra usada no livro de Atos para traduzir por assembleia, nesse versículo, e no grego é eclesia, conhecido como igreja. A assembleia ou eclesia no teatro não foi convocada. Simplesmente aconteceu em meio a toda a confusão e sequência dos fatos. Também descreve como igreja uma assembleia legal, onde os assuntos legais foram tratados. O termo eclesia, que traduzido é igreja ou assembleia, também foi usado no Novo Testamento no sentido religioso. A palavra sinagoga também era usada originalmente referindo-se a uma assembleia de pessoas reunida para um propósito específico. Mais tarde, a palavra foi aplicada a uma assembleia de cristãos reunidos para adorar. Tiago usou ambas as palavras gregas, sinagoga e igreja, aparentemente porque tinha em mente os cristãos judeus como leitores do livro. Ele usou sinagoga para uma congregação de cristãos reunidos para adorar. Tiago capítulo 2, versículo 2, que diz: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouros nos dedos em traje de luxo, e entrar também algum pobre. Interessante que na NVI ela traduz, em vez de sinagoga, como na reunião de vocês. Então seria: se portanto na reunião de vocês algum homem entrar de anéis ou ouros de dedos, traje de luxo, e entrar também algum pobre. Então, sinagoga, reuniões. Em Tiago capítulo 5, versículo 14, ele usa o nome igreja para como um corpo de cristão em determinado local. Quando Jesus Cristo escolheu uma palavra para designar aquele que seria o único povo de Deus por meio de sua salvação, ele escolheu a palavra igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja. Igreja significa assembleia no uso secular. Porém, Cristo diz com respeito a uma assembleia do povo de Deus. Cristo pegou uma palavra secular e deu-lhe um sentido especial. Um grupo de pessoas especiais, ou seja, um grupo de salvos comprado com seu próprio sangue. Jesus usou a palavra igreja para referir-se a todo o povo de Deus no período da era cristã, sem mencionar local ou tempo em particular. Todos os cristãos verdadeiros em todos os tempos e lugares são membros da mesma igreja do Senhor, a qual foi estabelecida em Atos capítulo 2. A palavra igreja se descreve para referir-se à congregação do povo de Deus em determinado local. Paulo escreveu para a igreja de Deus em Coríntios aos santificados em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 2. Ele identifica a igreja de Deus em Corinto. A igreja em Filipos era citada como os santos em Cristo Jesus,
que vivia em Filipos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Os santos em Tessalônica era descrito como a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Todos os cristãos em determinado local era chamado a igreja, cristão que vivia naquele local. A palavra igreja foi com referência à congregação reunida para adoração a Ele. Então concluímos essa lição com o entendimento. Certamente, este breve estudo das palavras que Deus escolheu para se referir a seu povo nos desafiam a entrar no seu reino e sua igreja. Deus pegou essa palavra populares na época, tendo-lhe acrescentado um significado. Aplicou-se a pessoas que são chamadas para a salvação por meio do evangelho de sua graça. Estamos aprendendo como ser um cristão fiel, com a convicção que fazemos parte do reino de Deus, cujo rei é Jesus Cristo. Somos a sua igreja, que o próprio Cristo comprou com seu sangue. Que Deus nos abençoe.